Bom dia, pessoal. Vou dar início então a mais um Elipse Webinar. O webinar de hoje vamos falar sobre relatórios e portal corporativo, né, com o objetivo de mostrar como tentar trazer a maior conhecimento possível das informações que o EPM nos traz, né? E hoje eu vou apresentar para vocês três ferramentas, basicamente, né? A gente tem uma série de ferramentas possíveis de apresentar os dados vindos do EPM, e hoje eu vou mostrar para vocês como exibir dados no Excel, de três formas diferentes, dados também que eu posso exibir nas web parts do SharePoint, como portal corporativo, e algumas formas também no Reporting Services do SQL. Então, para dar início, eu queria mostrar aqui quem vos fala é o Samir. E aí tem também o meu contato, precisando entrar em contato comigo, tem o meu e-mail, fique à vontade para entrar em contato. Conforme for dando andamento aqui no webinar, vocês têm total liberdade para enviar perguntas, enviar dúvidas, e conforme a disponibilidade eu vou respondendo. E aí também teria um espaço no final da apresentação para que todos possam tirar suas dúvidas. Não se preocupem, né? Quem não tiver microfone pode mandar por escrito, de preferência por escrito, para que eu possa ir respondendo a todas as dúvidas dentro do possível. Então, para começar a mostrar algumas soluções para vocês, a primeira forma de exibição que eu vou mostrar aqui é do Excel. Então, eu tenho aqui um template, né, para mostrar para vocês uma forma de apresentação onde eu vou deixar uma planilha meio que pré-formatada para mostrar os dados do EPM. Imaginando que dentro de um mundo de opções que eu tenho de exibir os dados, né? E uma forma que a gente tem de relatório no Excel que é bastante utilizado para apresentar os dados de uma forma mais automatizada, tá? Então, iniciando aqui, imaginem que eu tenho um EPM server em algum computador na minha rede. A primeira coisa que eu tenho que fazer no Excel, como todos já sabem, é determinar a conexão que ele vai ter. Então, lá na aba EPM, eu vou na parte de Connection. Ele abre essa janela aqui, onde eu crio a conexão. A máquina que eu uso é a minha própria máquina, onde tem os dados. Dou um nome para a conexão, o tipo de autenticação. A autenticação é muito comumente usada a autenticação do Windows, né, que é integrada com o Active Directory. No meu caso, eu vou usar uma autenticação onde eu vou usar o usuário SA, né, o usuário administrador, passo o usuário e senha, seleciono para lembrar e clico em Test Connection. Essas conexões aqui, a conexão que eu determinei, ela vai vir primeiro, como ela é única, ela vai vir como padrão. E essa conexão padrão é aquela que será utilizada sempre que eu passar alguma função, por exemplo, para buscar os dados e eu não informar o nome da conexão. Aí ele automaticamente pega a conexão padrão. Feita a configuração da conexão, eu posso utilizar os dados. Então, nesse primeiro exemplo, eu vou mostrar como é que eu monto um relatório trazendo os dados brutos. Tá? Então, o primeiro detalhe que eu tenho que observar aqui no caso dos dados brutos é que ele, sempre que traz os dados, esses dados brutos, eles não têm uma base de tempo fixa. Tá? Então, cada tag, se eu trouxer mais de um tag, eles têm base de tempo diferente, porque o EPM vai gravar por exceção, né? Então cada um vai de acordo com o seu comportamento. E aí, para ele já vir formatado, para que os dados já sejam retornados formatados da forma que eu quero, eu vou determinar uma forma padrão. Então, imaginando aqui na minha ribbon, né, eu tenho algumas opções de coleta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar a data inicial e final e o nome do tag. Para que eu já venha com os dados formatados, eu posso vir aqui na parte de suplementos ou add-ins, né, se estiver em inglês, e eu tenho a opção de Global Sets aqui no EPM. E aqui eu posso formatar os números, então todo número já vem formatado dessa forma aqui, com quantidade de casas decimais, e toda vez que vier dados de timestamp, vai vir formatado dessa forma aqui também.
E aí eu posso até colocar aqui o time zone, né? Se eu quiser que ele venha com um fuso horário específico, eu posso determinar aqui. Se não, ele vai reconhecer a localidade do meu computador, né? Que eu estou configurado aqui no Windows, e aí ele vai setar para ser a configuração aqui dos dados. Feito isso, então eu configuro aqui, ó, na minha data inicial, só acrescentando aqui, além, né, dos dados que eu formatei, eu posso ainda configurar a parte de layout. Então, layout eu posso escolher também, posso informar. E nesse meu layout aqui, eu vou informar que eu quero sempre que ele faça o arranjo, né, por coluna. Então, os dados vêm com o título da variável nas colunas e uma linha para cada valor, né? Se eu colocar by row, então os nomes virão no início da linha e os dados serão preenchidos na linha. Vai mostrar sempre a única coluna, a coluna de timestamp. Se eu tirar todas as colunas, vem só a coluna de valor. E aí, nesse caso, eu coloquei só o timestamp, para que venha já configurado aqui dessa forma. No meu teste, eu vou informar aqui a data inicial de 8 de dezembro de 2013, que é um período que eu tenho os dados que eu quero mostrar para vocês, até o dia 9. Então, vou mostrar um período de um dia de dados. Agora, uma ferramenta interessante, eu vou consultar 3 tags. Então, aqui eu vou passar a lista de tags aqui para ele. E como que eu vou fazer isso, né? Eu vou pegar o tag e vou digitar aqui. Não, aqui na aba do EPM, eu tenho uma ferramenta que é o Tag Browser. E ele abre para mim um buscador de tags, que é aquele igual a gente tem no EPM Studio, né? E aqui eu posso buscar os tags. Os tags que eu quero, eu vou usar essa ferramenta aqui de filtro aqui, né, do Flat. Vou colocar aqui TF11 asterisco. Ele vai buscar para mim todos os tags que começam com TF11. Eu quero esses dois primeiros. Agora eu vou pegar o TF10. E o que eu quero é esse IT aqui. Dou um OK, vieram os 3 tags. E aqui do lado eu quero que apareça a descrição desses tags. E aí como é que eu vou fazer, né? Para colocar isso aqui, eu tenho como colocar tag properties, né? Então nessa célula eu clico aqui em tag properties e ele me pergunta aqui de qual tag eu quero e qual propriedade que eu quero. Eu vou pedir para ele trazer para mim a propriedade do tag que está ao lado, aqui, e a propriedade que vai trazer a descrição. Pronto. Basta que eu venha aqui agora, eu tiro esse dólar aqui para ele não travar nessa coluna, nessa linha, né? E aí eu replico para as outras duas. Automaticamente ele atualizou e trouxe a descrição do tag correspondente. Depois de preencher então meus dados, agora eu já posso trazer os dados que eu quero, né? Então, coloco aqui, por exemplo, aqui do lado. Vou pedir para ele preencher desde o começo aqui, junto da data, né? E aí vou pedir para ele os dados brutos, dados raw. Como os tags estão informados aqui, eu clico aqui nesse botão, seleciono o intervalo onde estão os tags, seleciono aqui a minha data inicial vem daqui, a minha data final vem daqui, vai vir a coluna de timestamp, vou pedir para plotar o resultado num gráfico, e na hora que eu dou um OK, os dados vão vir formatados conforme aquela global settings, então a gente vai ver que ele vem com casas decimais, vem 3 casas decimais, tudo formatadinho já os dados de um dia. Importante lembrar que são os dados brutos. Então, eu consigo ver aqui ó, que ele não tem uma base de tempo fixa. Foi de acordo com a variação que ele observou de cada variável. E como cada um tem uma base de tempo própria, é diferente entre os tags, ele também trouxe um timestamp específico para cada tag. E aí eu plotei aqui o resultado. Posso formatar aqui o meu gráfico conforme eu preferir. Eu mudei aqui o layout, por exemplo, e ele já vem formatadinho, já bonitinho do jeito que eu quero.
ok? E agora o meu relatório ele está dinâmico, né? Então se eu mudar aqui, por exemplo, eu quero o dado então agora do dia 10 do 12 de 2013 ao dia 11 do 12 de 2013, para ele atualizar, eu só preciso vir aqui na área da minha tabela, venho aqui na aba EPM e de novo eu clico ali em Refresh. Ele vai atualizar todos os dados e, obviamente, também o gráfico que está relacionado a esses dados. Ele já preencheu ali, agora ele está plotando o gráfico e veio completamente diferente ali o comportamento. Ok? Então essa é uma forma de buscar os dados. Eu deixei aqui a minha planilha automática, então é uma forma de trazer um relatório que eu posso mandar para quem eu quiser. E se a pessoa que for utilizar tiver uma conexão configurada com o EPM, ela vai poder fazer a atualização desse relatório de forma dinâmica, alterando a data e trazendo os dados atualizados. Então fica um relatório totalmente dinâmico aqui para a pessoa. Só que os dados brutos. Então por isso eu vou trazer aqui uma outra forma, que são os dados de forma agregada, né? Então eu vou trazer para a gente aqui a média diária das temperaturas. Então, no caso das consultas agregadas, eu consigo ter, primeiro, uma base de tempo fixa de cada tag. Então, não importa quantos tags eu traga, eles vão trazer com a mesma base de tempo para todos eles. Eu vou informar aqui, então, eu vou trazer da mesma forma que eu tinha feito no outro. Vou colocar aqui do dia 15 de novembro de 2013. Eu vou pegar, já que é uma média diária, então eu vou trazer 15 dias. Dias de dados. Os meus tags eu vou ver aqui em Tag Browser. Vou pegar o tag deixa eu colocar aqui o asterisco, né? TF10 admin e o tag T Porto Alegre. T Porto Alegre, que é a temperatura do escritório de Porto Alegre e a temperatura da sala de administração. Nesse caso eu não vou acrescentar ainda aqui a descrição para ficar mais rápido, tá? Aqui do lado, aqui na lateral, vou colocar para trazer a média das temperaturas, a partir da coluna E aqui, por exemplo. E aí eu vou pegar uma consulta agregada. Então tá aqui uma consulta agregada. Os tags, de novo, eu pego aqui do intervalo onde eu coloquei os nomes. O tipo da agregação, eu vou selecionar. Como eu quero uma média diária, eu vou colocar o time average. Aqui é importante salientar a diferença entre essas duas consultas, né? Average e time average. O average ele traz uma média pura dos valores, então ele pega a quantidade de valores que eu tenho naquele período, divide pela quantidade total, né? Soma os valores e divide pela quantidade total de valores, enquanto o time average faz uma ponderação no tempo, né? Então se é uma média diária, ele vai pegar o dia, os pontos que ele tem, vai considerar quanto tempo ficou naquele valor, dividir pelo tempo total e assim eu vou ter uma média ponderada, né? Que é o que normalmente a gente quer. E aí eu vou pedir aqui o sampling de um dia, exatamente um dia. O início, pego da célula B4 e o período, a data de fim eu coloco no final aqui, no B5. Feito isso, vou colocar aqui os dados sem plotar o resultado. E aqui estão os meus dados. Uma coisa interessante, né, que de os dados virem já formatados como tabela, quando eu trago pela Ribbon, né, eles já vêm formatados como tabela, é que aqui nesse lado aqui, por exemplo, eu posso pegar e gerar um delta. Então, se eu escrever aqui, ó, delta, ele automaticamente, como eu coloquei do lado, ele já inseriu uma linha uma nova coluna, né, dessa tabela. E aí aqui na fórmula, eu posso colocar aqui, ó, é igual a temperatura do escritório menos a temperatura da sala de administração e automaticamente ele aplicou para toda a linha. Tá?
E aí eu posso selecionar a coluna toda, fazer uma formatação condicional dizendo que eu quero esses ícones aqui. Assim, dessa forma, ele vai ilustrar para mim de uma forma visual aqui mais fácil de compreender. Ele vai mostrar para mim como é que está o comportamento. Vou falar para ele assim, olha, vamos gerenciar essa regra aqui. Vou editar a minha regra e vou dizer que esse ícone vai aparecer toda vez que o valor ali for maior do que 1 e esse ícone aqui de atenção vai aparecer sempre que for maior do que 0. O tipo numérico, né? Pronto. Agora, certo? Então eu estou percebendo aqui que esse sempre que é 0, maior do que 0, ali ele vai mostrar para mim. Esse valor passou de 0,9, chegou a 1 para cima de 1, ele vai mostrar para mim dizendo que, aqui, desculpa, 1 aqui embaixo, ele vai mostrar para mim que está subindo. Está muito alto o delta, né? Ok, então uma forma aqui também, um novo relatório dinâmico de novo, então se eu colocar aqui uma data diferente, eu venho aqui, dou um refresh, ele atualiza a tabela para mim automaticamente e já ilustra para mim como é que está a diferença de temperatura no mesmo dia entre o escritório e a sala de administração, por exemplo. Tudo bem? Então a média de temperatura diária de cada um, certo? E o delta aqui. Mano, esse cara acho que está formatado errado aqui, né? Que ele... É, isso mesmo. Vou pegar esses dois que ele está formatado errado. Agora sim. E os dados estavam errados, abaixo de 0, né? Então formatei aqui com 3 casas depois da vírgula. Essa formatação, né, lembrando que depende da localização, né? Como a localização está como o Brasil, então eu coloco a vírgula. E agora, uma outra forma, eu quero agora trazer os dados também de forma automática, então mais um relatório que ficaria automatizado, só que agora eu quero mostrar como é que a gente faz a integração. Primeiro, por fórmulas, então usando fórmula do Excel aqui, mas eu quero que seja usando o VBA. Então, isso para o usuário é interessante que eu poderia colocar um botão aqui, poderia colocar um botão na tela, e nessa tela ele vem, clica no botão e faz a atualização de toda a tabela dele. Então, para o usuário, ele não vai ter nenhum trabalho, né? Ele vai poder simplesmente clicar no botão e fazer a atualização do que ele quer. Então, nesse exemplo que eu tenho aqui, eu vou colocar aqui, ó, para começar, a data inicial vai ser sempre, eu vou colocar aqui 15 de 11 de 2013, então seria uma data que o usuário iria configurar aqui conforme ele precisasse, coloca só a data inicial. A partir da data inicial, eu vou ter um botão que ele vai sempre fazer a consulta de 15 dias a partir da data inicial. Tá? Então, aqui, o tag que eu vou colocar. Deixa eu selecionar esse tag aqui. Que eu vou colocar a temperatura do escritório. Então, já vou deixar configurado aqui. De Porto Alegre. Então, coloquei a data do escritório. Vou colocar aqui do lado, eu quero que apareça a descrição, então uma forma automática é que vai ser informado o tag aqui. Eu vou colocar uma checkbox aqui, por exemplo. Então, vou inserir aqui uma caixa de seleção aqui. Essa caixa de seleção pronto. E aí, quando for selecionada essa caixa de seleção, eu quero que apareça a minha descrição. Se ele tirar a seleção, não aparece a descrição. Então, eu vou pegar aqui, ó, selecionado ali. Coloco macros, deixa eu...
Deixa eu selecionar aqui macros. Vou criar aqui uma nova macro. Que eu vou colocar um nome de checkbox 1. Vai ser no momento do clique. Então, vou criar aqui uma macro. E aí eu vou fazer toda a lógica. Então, primeira coisa, eu seleciono a planilha onde está o meu objeto, né? Que eu dei um nome para essa planilha, então eu posso ir direto pelo nome, peço para selecionar essa planilha. Dentro dessa planilha, eu vou pedir para ele selecionar uma célula específica. Então, selecionou a célula que é C5, que se vocês observarem lá no Excel é onde eu coloquei o nome do tag. Nessa seleção, aliás, é do lado, né, onde eu quero colocar, é onde eu quero colocar a descrição. Então, vou pedir para ele limpar a célula onde está a descrição. Então, sempre antes ele limpa e aí ele verifica se. Aí eu vou na planilha que está ativa. Aí eu tenho uma forma de acessar a checkbox que é por meio desses shapes. Vou colocar aqui, ó, check, o nome dela, checkbox 1, ponto, control format, ponto velho. Aí eu vou verificar. Se for igual a 1, ou seja, se a checkbox estiver selecionada, então eu vou pegar a minha seleção, que é a C5, né? Ponto fórmula, ou seja, eu vou escrever uma fórmula nela. E a fórmula que vai mostrar a descrição, eu vou colocar assim, igual, né? Que é o jeito que a gente coloca a fórmula. A fórmula que mostra a descrição é sempre EPM data, data object, property. Essa fórmula mostra a descrição do tag. E aí eu vou colocar vírgula, por quê? Porque o primeiro parâmetro é o nome da conexão. O nome da conexão, se eu não informar, como eu falei para vocês, ele pega a padrão. A padrão lá já é, como é única, a gente já sabe qual que é. Aí, entre aspas simples, eu coloco aqui o local onde ele vai pegar o nome do tag. Então, o segundo parâmetro é o nome do tag. Então, é Automation VBA, que é o nome da planilha. Célula B5, é onde está o nome do tag. E eu vou dizer aqui que ele vai pegar a description, a descrição do tag. Pronto, passei essa fórmula para a minha célula C5, end if, e está lá end sub. Então aqui no VBA como é que ele funciona? Criei aqui, eu não preciso salvar, né? Porque isso fica dentro da planilha. Então o importante é eu salvar a planilha. Fechei isso aqui, pronto, vamos ver se funcionou. Eu clico fora, ó, na hora que eu seleciono, ele não está trazendo, não. Então alguma coisa está faltando lá na macro. Então vou editar aqui a macro. O que está faltando aqui, né? Provavelmente eu não peguei o nome desse cara aqui, né? Então eu tenho que verificar aqui o nome do controle. Deixa eu atribuir uma macro aqui para ele. Então ele colocou o nome em português e aí por isso eu não consegui. Então eu vou colocar aqui checkbox 1. E aí ele foi. Como ele colocou um nome diferente, ele não estava achando. Agora eu coloquei aqui, ele achou e aí a descrição passa a funcionar. Agora o próximo passo, eu vou criar um botão aqui do lado. Então vou colocar aqui inserir, pegar um botãozinho de comando. E vou criar uma macro para esse cara. Então vou lá novo. E vou criar uma macro que esse botão vai ser aquele que eu clico para
trazer os dados efetivamente. Então, a primeira coisa, vou criar variáveis que vão receber os parâmetros para a minha consulta. Primeiro, período, o início do período, o fim do período e o nome do tag. Então, vou colocar em variáveis aqui. Então, segunda coisa, vou acessar, vou selecionar, né, a planilha de onde eu quero pegar esses dados. Então, select, e aí eu seleciono a planilha de onde eu quero pegar os dados e vou jogar os dados, os parâmetros, né, nas minhas variáveis ali que eu acabei de criar. Então, tin fica sendo igual ao que está na B4. O final fica sendo igual ao que está na B4, e eu falei para vocês que ia ser mais 15 dias, então é B4 mais 15, então é sempre 15 dias para frente. Então, sempre que o usuário colocar uma data lá na B4, na data inicial, eu vou pegar a data final e vou atribuir 15 dias para frente. E a variável tagName vai receber o que for informado na B5. Agora, bom, eu sei que eu vou pegar sempre 15 dias. O tipo de consulta que eu quero fazer é uma consulta que eu vou pegar agregada. O período que eu vou pegar de amostra é um dia, então vai ser uma consulta agregada a cada um dia. Vou pegar o valor mínimo, o valor máximo do dia. Então, se eu já tenho isso, eu consigo saber a quantidade de registros que eu vou ter na minha tabela. Então, com isso, eu coloco aqui, por exemplo, o intervalo. Desculpa aqui, C8, começa aqui em C8 até D22, então eu consigo saber o intervalo da minha tabela, já que eu sei o número de pontos que vai ser retornado. A parte, então, do máximo primeiro, pego a parte que eu acabei de selecionar e apago todo o conteúdo que existia ali. E depois de apagar o conteúdo, eu atribuo uma fórmula array. Por quê? Percebam que eu selecionei um trecho aqui, né? E o Excel ele tem um recurso chamado Excel Array. E nesse array que eu tenho como colocar um conteúdo, que é uma matriz, obviamente. Então, para fazer isso, eu tenho esse atributo Formula Array. Então, eu tenho o atributo Fórmula, que a gente já sabe, e eu tenho Formula Array, que pega uma matriz. E esse Formula Array, eu vou dizer que vai receber o que o que a função EPM aggregate vai retornar para ele. Primeiro parâmetro, vocês já sabem que é a conexão. Então, eu posso pôr uma vírgula direto, que ele automaticamente, o primeiro parâmetro não sendo informado, ele vai pegar o padrão. Vou informar aqui, então vou concatenar. Vou concatenar com o parâmetro de data inicial. Então, o segundo parâmetro que eu passo é a data inicial do intervalo. Depois de concatenar, eu vou pegar o segundo parâmetro, que é a data final. O terceiro parâmetro é o intervalo de amostragem, então o sampling. Essa primeira busca que eu vou fazer é de uma agregação do tipo máximo. E por último, eu tenho que passar, obviamente, o nome do tag que eu quero consultar. Então, estou concatenando aqui com o tag name, com a propriedade, com a variável tag name. Pronto. Então, a primeira parte eu tenho ali do máximo. Vou fazer a mesma coisa agora, eu posso até, para ficar fácil, vou copiar. E colar. E aí, o que eu mudo? Eu mudo o período desse cara aqui que eu vou pegar. Vai ser de E8 até F22. E a fórmula array vai mudar, que vai ser do minimum. Então aqui é o mesmo tag, tudo igual, só que aqui eu vou pegar uma agregação máximo, aqui eu vou pegar uma agregação minimum.
por último aqui eu vou pedir para ele selecionar um outro trecho. Pronto, se eu voltar lá agora, deixa eu... Para editar o botão, tá? Ao invés de clicar, eu tenho que segurar o Ctrl. Então eu clico fora, se eu clicar agora, certo? E agora se eu quiser editar, eu seguro o Ctrl e aperto. O que está me passando aqui? Ó? Invalid Arguments, Tags. Então eu estou visualizando ali, ó. Vamos lá na macro e vamos ver por que ele pegou errado. Vou pegar no botão 2, vou editar. Muito provavelmente ele está pegando a quantidade de parâmetros aqui, o tag name está informado na parte errada. Então vamos ver o que eu deixei faltando aqui. E aqui realmente eu deixei faltando uma vírgula, né? Certo? Porque depois de passar o tipo de agregação, eu passo o contexto do tag. E aí eu coloquei sem contexto para informar direto os tags, né? E aí eu tinha esquecido de pôr essa vírgula aqui para ele deixar o parâmetro vazio. Clico de novo em consultar. Pronto, fez o cálculo do máximo. Em seguida, fez do mínimo. E aí vem a amplitude. A amplitude igual máximo menos o mínimo. Atribuo aqui para todo mundo. E aí está feita a amplitude. Novamente uma consulta, um relatório automático, eu visualizo ou não a propriedade, a descrição, certo? Clico em consultar, ele atualiza, a amplitude automaticamente agora é atualizada. Ó. Então, quantas vezes eu clicar? Mudei a data agora. Dia 16 do 11, 19 do 11, desculpa. Clico em consultar, ele faz a consulta dessa nova data 15 dias para frente. E assim ficou fixa, ficou uma tabela que não muda o tamanho, ela está sempre igual, a amplitude se atualiza, tudo se atualiza de forma totalmente automática. Então, para o usuário ficou bem automático isso aqui. Certo? Então, é uma forma que a gente tem de fazer um relatório mais simples, mais fácil, que agrega bastante informação aí para quem usar. Ok? Então, até aqui. O próximo passo que eu quero mostrar para vocês, antes de eu mostrar aqui efetivamente a parte do SharePoint, eu vou falar um pouquinho só do Reporting Services. Então, uma coisa que a gente tem, que dá para a gente apresentar aqui, é o Reporting Services do SQL. E ele tem algumas ferramentas, né, dele, que a gente busca os dados do próprio SQL. E para buscar os dados do EPM via SQL, a gente disponibiliza para vocês umas functions, né, e storage procedures direto no banco que vocês podem utilizar. E para trazer, o que é interessante desse cara é justamente a grande possibilidade que ele dá de ferramentas para exibição dos dados. Então no Excel, eu mostrei para vocês ali, é uma ferramenta interessante porque você pode fazer todos os cálculos, toda a interação que você quiser, toda aquela gama de ferramentas do Excel, né, para fazer cálculos, para análises, você pode deixar ele bem automatizado também, mas tem a opção do relatório do Reporting Services, que é uma solução que funciona via web, então também é interessante para quem quer visualizar de onde estiver, né, via web, pode acessar utilizando o usuário do EPM de forma integrada, porque vocês têm um cara chamado EPM Report Player, que é uma interface que nós criamos para facilitar o uso dos relatórios que vocês criarem no Reporting Services. Então ele exibe aqui numa Triview todos os relatórios, você clica e abre quantos você quiser, você pode sair de um, usar outro, ao mesmo tempo você pode usar vários, comparar os relatórios. Os relatórios têm várias formas de visualização, eles são dinâmicos, então aqui vocês veem que no exemplo de relatório, se eu estiver exibindo vários dados, eu posso agrupar esses dados e posso clicar no menos aqui para ele ocultar. Tá? Então tem várias formas aqui de exibição, certo? Agrupado. Ele permite exibição, por exemplo, de mapas, né? Permite exibição de gauges. Então tem N ferramentas lá dentro do próprio Reporting Services, a ferramenta de edição continua sendo o Report Builder, né? Que já é a ferramenta de criação dos relatórios,
E a opção que a gente tem para vocês é essa ferramenta que é o Report Player, EPM Report Player, para a exibição desses relatórios de forma mais rápida de utilizar. Todos os parâmetros, né? Então, todos os parâmetros que vocês colocarem nos relatórios, ele exibe aqui em cima, então é uma ferramenta bastante dinâmica também. O próximo item que eu quero mostrar para vocês agora, que é a parte do portal corporativo. Então, primeiro, só para que todos entendam o que é o SharePoint, né? O SharePoint ele é um servidor que é utilizado de forma corporativa. Você pode criar uma série de páginas que tem como intenção ser um portal para todos os funcionários, né, vamos dizer assim, da empresa. Então, ele é um portal interno da empresa. E dentro desse portal, a gente pode criar páginas que exibam indicadores específicos dos nossos da empresa, tá? E podem ter informações vindas do EPM por meio dessas web parts que a gente tem do EPM. Então, as web parts, elas têm um procedimento que tem que ser feito para instalar. As web parts ficam localizadas no servidor e você pode criar páginas que tenham essas web parts, que é o que a gente vai fazer agora. Então, nesse primeiro momento, eu vou criar três páginas aqui de exemplo para vocês. A primeira, então, vou acessar aqui bibliotecas. E a primeira web part que eu vou criar, eu vou aqui, ó, criar. Aí ele vai abrir para mim o menu de criação de páginas. E aí na parte de criação de páginas e sites, eu vou selecionar uma página de web part. Vou selecionar aqui um modelo de layout, tá? Vou pegar aqui cabeçalho, rodapé, 4 colunas e linha superior. Vou selecionar esse cara aqui. Mando criar. Opa, não coloquei o nome, né? Então vou colocar um nome aqui, webinar 01. Se existir, já substitui. E aqui está a página com o layout que eu coloquei. Nessa coluna aqui, ó, centro esquerda, eu vou colocar uma web part nova. Ele pede para eu selecionar. Aí eu tenho a pastinha elipse. E eu vou selecionar aqui o Gauge Silverlight. Tá? Então vocês veem que eu tenho várias opções. Uma coisa interessante é que eu estou aqui, eu não sei se vocês perceberam, eu estou utilizando o Windows 10, só que eu não estou utilizando o Edge, que é o navegador do Windows 10. Por quê? Porque o Edge ele não é compatível com o Silverlight e pelas minhas pesquisas a Microsoft não vai tornar compatível. Então o Silverlight não vai ser compatível, mas vai continuar sendo compatível com o Internet Explorer, que também está no Windows 10 e ele vai continuar sendo compatível com o Silverlight. Então eu preciso do Internet Explorer. Então também por isso a gente tem outras opções de gauge, tá? Então eu vou selecionar o Linear Gauge aqui, de Silverlight. Vou adicionar. Deixa ele aparecer. Ele está aqui, ó. Então posso clicar nele e vou editar o webpart. Esse desempenho do próprio servidor do SharePoint, né? E aí, conforme ele atualiza, estou vendo aqui que ele está buscando lá. E agora que ele buscou, ele vai trazer para mim as opções do Gauge. Ok. E aí, o que eu vou colocar? Primeiro, deixa eu achar a propriedade aqui. Vou selecionar a atualização dele, ou seja, de quanto em quanto tempo ele vai fazer a atualização. Vou selecionar de onde ele vai pegar os tags que ele vai mexer. Algumas propriedades. Então, vou pegar aqui
por exemplo, mínimo, vou colocar que ele vai de 0 até 13.000. Vou selecionar aqui um skin black. Horizontal vai ser um gauge de barra, uma largura 500. Na parte de aparência, eu vou colocar aqui os dados para mostrar de acordo com o que eu vou mostrar, né? Com a informação que ele vai apresentar. Então, eu vou colocar aqui, ó, que é a memória RAM de um servidor que a gente tem. E vou manter esse nome aqui para eu saber o que ele é, né? Deixa eu atualizar aqui. Atualização automática a cada 5 segundos. Então, de 5 em 5 segundos ele vai atualizar esse gauge aqui. O tag, que eu ainda não tinha informado, vou colocar manual. E vou buscar aqui. Então, ele mostra para mim de novo o tag browser. Importante salientar que ele faz toda essa atualização online, né? Então ele não é tão dinâmico, tão rápido de configurar quanto no Excel. E também tem o detalhe, esse servidor que eu acesso aqui, onde está o SharePoint, ele está lá em Porto Alegre, eu estou em São Paulo, né? Então tem o tempo da rede também. E aqui, deixa eu selecionar aqui. Então, ele está atualizando. Bom, para ficar mais rápido aqui, eu vou colocar para ele buscar aqui, ó. Se eu já sei o nome, eu posso pedir para ele buscar, né? Nesse meu caso aqui, ele acaba dando alguns erros porque eu estou remoto, né? Então, esse meu servidor não está respondendo a contento. Então, se eu conseguir aqui, deixa eu pegar, deixa eu salvar essa configuração. Vai demorar bastante. Então, deixa eu salvar esse cara como ele está e mostrar para vocês o que ele é capaz aqui, né?
A intenção, né, no momento de configurar esse SharePoint, o ideal é que se acesse ele de uma rede local, junto do servidor, e aí você consegue editar mais facilmente, né? Então, quem vai fazer essa edição, primeiramente, é sempre um responsável por configurar. Então, normalmente o pessoal de TI é que vai fazer essa configuração aqui. E aí ela é feita uma única vez. Bom, agora meu servidor não está mais respondendo. Então deixa eu só verificar se ele está no ar, né? Bom, teoricamente ele está no ar. Gente, só um minutinho para tentar acessar isso aqui. Estão colocando alguns, só para o que tem aqui alguns contratempos, né? Então, às vezes o site dá um problema na hora da apresentação e aí
vou mostrar aqui para vocês como eu tive um problema para exibir, eu vou tentar mostrar para vocês aqui o que está no servidor, né, neste momento, que é essa página aqui, por exemplo, ó, o que eu tinha feito. Aqui em cima eu tenho um tag display, que ele é feito para mostrar a lista dos tags. Então eu seleciono, por exemplo, esse cara aqui nas propriedades, eu seleciono uma pasta onde ele vai achar os tags. Então naquele contextual model eu posso definir lá alguns tags. Esses tags eu seleciono para ele mostrar aqui o que é o valor atual. Tá? Então ele está mostrando o status atual dos tags e conforme ele varia. E aqui embaixo eu estou mostrando aqueles gauges que eu mostrei, que eu estava tentando criar ali, tá? Então ele mostra o uso de memória, aqui a CPU, né? E o uso de memória aqui embaixo. Aquele que eu estava criando era esse linear gauge. E aqui o gauge normal, né? Então ele me mostra aqui o consumo de CPU, de 0 a 100%, e aqui a memória, né? Aqui em RAM, a memória RAM em bytes. Tá? Então aqui, aliás, em megabytes. De 0 a 13.000. Aqui é outra, que é um outro servidor, o servidor Dili. Tá? Então são dois servidores que a gente tem ali mostrando. Então uma coisa interessante é que eu poderia utilizar esses indicadores aqui para mostrar nesse nosso exemplo, mostrar o estado das máquinas, né? Eu poderia colocar ali um alerta, mudar de cor, conforme ele variar esses valores. Vou mostrar mais uma tela aqui. E aqui um outro exemplo em que eu teria um TreeView conectado ao Contextual Model. Esse TreeView também uma web part, tá? Do EPM. E ele conectado com o Contextual Model, eu tenho a lista dos tags que foi construída lá. E conforme eu seleciono, ele me mostra aqui no Tag Display os tags que eu selecionei na TreeView. Ele mostra o status atual desses tags. E aqui embaixo ele me mostra uma tendência desses mesmos tags, tá? E conforme eu vou passando o mouse aqui, esse gráfico vai mostrando qual é o valor, quais são os dados naquele ponto onde eu estou com o mouse, tá? Então também um relatório aqui que eu poderia exibir de forma completamente dinâmica. O usuário vem aqui, seleciona os tags que ele quer visualizar e ele pode ver os dados desses tags aqui na hora que ele quer. A outra tela, o que é interessante, é que ela é uma tela já pronta, né? Então o usuário não vai ficar modificando o que está mostrando, mas é uma tela que apresenta para ele de forma rápida, simples ali tudo que ele quer. Com o detalhe de que o SharePoint tem a opção de exibir os dados também num formato, né? Eu posso criar um site que eu vou apresentar num mobile, por exemplo, num celular. E aí essa página pode ser menorzinha, com os dados mais agrupados de forma que fica melhor de exibir no celular, e aí seria uma forma de visualizar também. Ok? Então, desse conteúdo que eu queria apresentar para vocês, o conteúdo principal é justamente o Excel e a parte de dashboards. Duas opções aí que a gente tem de relatórios, não são as únicas, né? A gente tem a opção de apresentar relatórios no Power BI, por exemplo, que é uma forma totalmente dinâmica de exibir os dados. Eu tenho como pegar o Power BI, deixa eu ver se eu tenho aqui a página dele aqui para vocês. O Power BI é uma ferramenta da Microsoft, então a intenção dele é criar relatórios desse formato aqui mesmo. Então tem várias opções de relatórios, eu exibi os dados de várias formas e de uma forma totalmente dinâmica. O que é interessante é que se eu tiver, vamos pegar como exemplo esse gráfico aqui ou um gráfico de barras, ele mostra todos os meus dados, eu posso clicar sobre um determinado indicador e ele vai pegar todos esses indicadores que estão na mesma página, todos esses gráficos, e vai atualizar para mostrar os dados daquele cara que eu selecionei. Então ele é totalmente dinâmico, eu navego ali na hora, ele vai atualizando para mim. Tá? Eu tenho vários exemplos, esse Power BI ele ainda não está disponível no Brasil, mas isso para uso online, mas você, se quiser usar, pode usar integrado com o Excel, que aí com o Excel a gente tem o Power Pivot, o Power Query,
e o Power View e o Power Map, tá? Que são todas ferramentas que vão estar integradas ali. Eu posso pegar os dados, jogar para o Excel, buscar do EPM direto, jogar no Excel e exibir dessa forma aqui dinâmica. Deixa eu ver, eu vou pegar aqui um exemplo. Eu tenho aqui um gráfico. Então, só para vocês terem uma ideia, nesse meu caso aqui, eu usei ele integrado com o Power Map, com o Power View, desculpa. E aí ele carrega esse cara e ele e ele vai exibir aqui uns dados, são dados fictícios que eu gerei ali, só para ver o potencial da ferramenta. E aí esse cara ele exibe de uma forma totalmente dinâmica. Então, agora que ele carregou, estava desabilitado no meu computador. Então, eu fiz dados fictícios em que eu tenho ali, por exemplo, indicador de saúde dos transformadores, né? Então, você vê aqui, olha esse gráfico logo de cara e fala, tá, não tem informação nenhuma, mas a intenção é, eu viria aqui observar esse gráfico, por exemplo, ou esse, e selecionar, por exemplo, o transformador que está mostrando aqui para ter uma tensão aqui, que o indicador de saúde dele está ruim, eu posso selecionar esse cara, e quando eu seleciono, ou aqui nesse outro gráfico, né, deixa eu pegar um aqui 45, por exemplo, esse TR2 que eu queria. Selecionei, ele automaticamente ele mostra nesse gráfico aqui nessa tabela a informação só daquele cara que eu selecionei. Se eu segurar o Ctrl, eu pego mais de um. Então, vou pegar um outro que também está crítico aqui. Então, eu tenho dois ali, já me mostra ali o status desses caras. Eu tenho aqui a opção, o gráfico atualizado também. Eu posso navegar nesse cara, eu posso dar zoom aqui nos dados e navegar. Aí ele exibe os dados para mim, tudo de forma dinâmica, né? Então, esse é o interessante, que é um relatório que eu posso usar também e exibir os dados de uma forma mais simples para o usuário. O interessante do Power BI, e é o que não está disponível aí no Brasil, é justamente pegar esses relatórios e salvar num servidor online e que vai ficar disponível para a corporação, para a empresa, né? Então todo mundo vai poder acessar e exibir esses gráficos de forma dinâmica online, né? Tudo na nuvem. Ok? Então esse era o conteúdo que eu queria apresentar para vocês. Peço desculpa aí pela falha no caso dos recursos ali do SharePoint. Espero que tenha ficado claro. Esse conteúdo a gente vai disponibilizar para vocês e agora eu abro espaço para alguma pergunta que vocês possam, alguma dúvida que vocês possam ter. Bom, algumas perguntas aqui. Pegar aqui a pergunta do Lázaro. Ele perguntou aqui por que dia 30 não vem junto do resultado, né? Dia 30. No aggregate, ok. Aqui. Tá. Aqui é o seguinte, Lázaro. O que eu fiz? Eu fiz uma busca do tipo agregado de 15 dias. Certo? Então eu peguei do dia 15 ao dia 30. O dia 30 ele está informado até às 0 horas. Então, na hora que eu pedi um dia, ele pegou até às 0 hora
Aí ele forma o intervalo inicial aqui em cada registro, né? Então, por isso ele não mostra o dia 30, tá? Então, você vê aqui que ele tem o conteúdo do dia 15 às 0 hora. Então, se eu quiser o dia 30, por exemplo, eu posso informar aqui o dia a partir do dia 16 até o dia 1/12. Então, dessa forma aqui, ele vai exibir o dia 30. Mas isso é só uma característica do cálculo que eu fiz, tá? Da forma que eu coloquei. Poderia colocar uma agregação diferente. Aliás, um intervalo diferente de amostragem, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida, mais algum detalhe aqui. Primeiro, deixa eu só deixar um detalhe, assim, eu não tinha visto ainda as dúvidas de todos, porque o painel aqui das questões estava oculto, e eu não tinha percebido que ele estava oculto, tá? O Wagner está perguntando aqui para mim, então, existe alguma limitação da versão do Excel para integrar com o EPM? Bom, Wagner, o EPM Add-in, né, o suplemento do EPM para o Excel, ele foi feito para funcionar a partir da versão 2003 do Excel. Porém, essa parte ele não funciona completo. Na versão 2003, por exemplo, não tem a Ribbon, né, que a gente está vendo aqui. Então, se não tem uma Ribbon, obviamente não vai funcionar. O que vai funcionar lá é a parte de funções, então que a gente chama de automation. Tá? Então, aqui embaixo, ó, automation VBA. Você vai ter a parte de automation funcionando no 2003, mas a Ribbon só vai funcionar a partir da 2007. Tá ok? Então, se respondendo a sua pergunta, se existe alguma limitação, é essa 2003 para o funcionamento da parte automation e para funcionar completinho a partir da 2007. Depois o Marco Silva me pergunta aqui, a partir de que versão do SharePoint eu consigo integrar o EPM? Bom, essa informação eu também não sei exatamente, mas a versão que a gente usa normalmente é o SharePoint 2012, né? Mas acho que a 2010 é compatível, a gente já testou algumas coisas. Deixa eu só esclarecer aqui internamente, deixa eu ver se alguém tem essa informação detalhada da versão do SharePoint. A informação que eu tenho é essa mesmo que eu passei para vocês, que é a partir de 2010. Eu precisaria confirmar, mas a que a gente garante que funcione é a partir do SharePoint 2010. Ok? Bom, por enquanto nenhuma outra pergunta. Eu vou dar mais um minutinho aí, ver se alguém tem mais alguma dúvida. Gente, eu espero ter esclarecido algumas coisas, ter dado alguns insights, algumas ideias para vocês aí para fazer alguns relatórios. De novo, né, salientando que essas não são as únicas opções de relatórios, né? Inclusive, um detalhe interessante é que os dados do EPM podem ser visualizados em qualquer ferramenta que vocês tenham, em várias ferramentas que a gente vê de BI. Uma ferramenta aí que a gente vê que tem aparecido muito é o Tableau, né, que tem propaganda em tudo quanto é site que a gente acessa, acaba aparecendo. Tem ferramentas de visualização de dados de BI e que você pode trabalhar com integração com dados de ERP, por exemplo, para visualizar dados do EPM integrados com o do ERP. Então, todas essas ferramentas podem ser utilizadas também. Tá? Não existe uma restrição, os dados estão ali, e o importante é a gente saber que os dados eles têm que ser manipulados, têm que ser analisados para que geralmente gerem um conhecimento
de verdade. Então, lá no título da palestra a gente fala sobre isso, onde é que está o conhecimento, né? Onde os dados realmente se transformam em conhecimento. Então, o que a gente pode dizer é, os dados, o EPM tem todos os dados, esses dados, da forma que você visualiza, ele te dá as informações e o conhecimento é agregado pela pessoa que vai utilizar isso efetivamente, tá? Então, eu espero que tenha ficado essa mensagem e peço novamente desculpas aí pelo recurso que falhou ali no meio da apresentação e convido vocês aos próximos webinars. Muito obrigado, o contato está aí para vocês acessarem. Essa apresentação vai ficar disponível no nosso canal no YouTube e aguardo o contato de vocês sempre que precisar.